Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com o seu sorriso de entusiasmo e encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. A mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Então rogamos a Jesus, nosso Mestre amado, que está sempre junto conosco nesses momentos em que estabelecemos essa conexão com o alto, para agregar em nossa alma o Evangelho sublime de Jesus, que nos faz o processo de libertação dos grilhões que nos prende à inferioridade, que muitas vezes, ao longo de nossas encarnações, nós acabamos cultivando de forma demasiada, esquecendo muitas vezes do processo da espiritualidade agindo em nossa vida. Que Deus, nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade, ilumine os nossos lares e que possamos aurir nesses momentos de estudo e de reflexão os fluidos benfazejos para a nossa alma, para a nossa família, colocando-nos numa condição de equilíbrio, de paz interior, de serenidade, e que possamos administrar talvez as moléstias adquiridas nessa herança reencarnatória, de forma que continuemos a conduzir a nossa vida no caminho do progresso, no caminho do amor. Que a paz de Jesus esteja conosco durante esse momento de estudo e reflexão e também durante toda a nossa vida neste plano físico. Com esse pensamento e com essas prerrogativas, damos por aberto o nosso encontro de estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Tudo bom, Claudilene? Boa tarde, tudo bom? Tudo especial. Então, nós paramos, vocês pararam no sábado passado, né, na parábola que nos relata que os servos surpreendidos com a presença do joio no meio do trigo. E segue, né, o texto. Gostaria de pedir para o Wilson, se ele pudesse fazer uma síntese do que foi estudado, do que foi analisado, para nós prosseguirmos com os nossos estudos. Bem, como eu falava antes de iniciar a gravação, hoje nós vamos prosseguir os estudos que já iniciamos há 2 semanas. Sábado passado nós pegamos mais uma parte desse estudo, que é a parábola do trigo e do joio. Todo mundo que é vinculado a uma religião qualquer cristã, ou dentro do movimento espírita no Brasil ou no mundo, já ouviu falar da palavra do trigo e do joio. E ela é marcante porque Jesus fala na separação do joio e do trigo. Ele criou essa parábola dizendo que no começo os servos
alertaram o Senhor, que havia plantado o trigo, que havia nascido trigo, e, aliás, joio entre o trigo. E perguntaram como foi que isso aconteceu. E aí ele diz assim, eles disseram assim: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? E os servos lhe disseram: que queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. E disse que tinha que deixar crescer os dois juntos. E nós, com os estudos que fizemos, nas interpretações auxiliadas pelo texto que nós estamos estudando, entendemos que este joio representa tudo o que não está de acordo com as leis de Deus. E que devido à nossa imaturidade, mesmo intelectual e muito mais moral, nós temos dificuldade de entender o que é o joio e o que é o trigo. Por isso Jesus disse para que não fosse tentar eliminar o joio e eliminar também o trigo. E Jesus usou esse símbolo do joio, podia usar qualquer outra planta daninha, porque o joio, de fato, quando é uma planta jovem e o trigo também jovem, se confundem com o trigo. É difícil distinguir, mas é um símbolo, claro, é um símbolo físico do que acontece na vida de todos nós. Quantas vezes nós fazemos coisas que achamos acertadas e que não são tão boas assim? Então ele pede para que deixai crescer juntos. E quando chegar a hora da colheita ou da ceifa, então é para ser separado em molhos aquilo que for joio e queimado. E nós até onde estudamos, e vamos avançar um pouco mais agora, vamos terminar, aliás, os estudos, nós entendemos que atar em molhos o quê? O joio. Mas o que é o joio? Como eu disse, aquelas coisas ruins. E como nós não sabíamos o que era joio, o que era trigo, simbolicamente falando, nós praticamos muitas coisas que representam o joio. E pela lei de causa e efeito, uma hora nós vamos colher este joio, que são as coisas ruins. E atar em molhos quer dizer fazer um feixe. Isso simboliza que o resultado da colheita vem tudo junto. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E estamos colhendo o joio também. Só que esse joio tem que ser queimado. Jesus disse que ele tem que ser queimado. Como é que ele vai ser queimado? Nas expiações, nas provas. E também ele simboliza alguma coisa mais profunda. Nós estamos num momento de separação dos espíritos empedernidos, que poderiam também simbolizar o joio, e que não avançaram o suficiente para continuar reencarnando num mundo de regeneração que a Terra, dentro em breve, se tornará. Então, essa, talvez, para todos nós, seja a última encarnação para nós definirmos se nós somos joio ou se somos trigo, e serão separados o joio do trigo. E, nesse caso, ser queimado é expiar os seus erros num mundo onde haja muito sofrimento. Como a Terra é até hoje, mundo de provas e expiações, mas já foi de muito maior sofrimento. Lá no começo da história da humanidade, o sofrimento nem se comparava ao que é hoje. Então vai ser para um lugar assim que irão esses espíritos. E ele disse assim, a boa semente levai para o meu celeiro, acho que é mais ou menos isso que ele disse, vamos ver como ele diz textualmente lá. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. O que isso quer dizer? Nós vamos ver isso mais adiante, porque daí eu estarei avançando nos estudos. Então, no último encontro, nós estudamos até onde o César falou. Na verdade, avançamos um pouco, mas deu um problema na gravação, por isso estamos retomando como prometemos. E a leitura começa. A parábola nos relata que os servos, surpreendidos com a presença do joio no meio do trigo, indagaram ao Senhor se deveriam arrancá-lo. A orientação que o Senhor lhes ofereceu foi sábia. Não. Deixai-os crescer juntos até a ceifa. Eu vou compartilhar isso para que todos possam perceber do que eu estou falando.
Então está aqui. E depois prossegue. Analisando este trecho do registro, Mateus, percebendo que, analisando esse trecho do registro de Mateus, percebemos que os servos citados são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Neste sentido, os servos são os instrumentos utilizados por Jesus. O semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviços existentes em sua seara bendita. Metaforicamente, os servos podem ser entendidos também como mãos operantes ou inteligência sublimada, subordinada aos ditames da lei de amor. Então, nesse ponto, nós percebemos que o Senhor, que o pai de família, aliás, esse é Deus, simbolizado na parábola, né? E os servos quem são? Somos nós, quando atuamos na seara de Jesus. Foram os apóstolos, foram os expoentes do movimento cristão, são aqueles que até hoje trabalham. Estes são os servos. E depois ele prossegue: a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. E aqui, uma observação interessante. O que é a gleba? A gleba é a seara de Jesus, é o campo onde o Senhor semeou o trigo e o inimigo semeou o joio. E a gleba de Jesus reclama o quê? Trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Isso é um alerta para nós. As religiões têm as suas hierarquias, a sua organização, e sempre as pessoas procuram estar naquele cargo de maior envergadura dentro das religiões para comandar. No movimento espírita não existe uma organização pré-estabelecida, mas todas as sociedades espíritas federadas se constituem numa diretoria que também tem os seus encargos. Nós não devemos chamar de cargos, porque nós devemos assumir um encargo. As pessoas equivocadas querem cargos, sem se darem conta do que têm que fazer neste cargo. O que Cristo quer são trabalhadores devotados que não fiquem escolhendo o que fazer. Façam o que for preciso fazer. Atuem no espaço onde forem chamados para fazer, e cada um sabe das suas capacidades. Às vezes certas pessoas se melindram porque não percebem o seu talento para fazer certos serviços, mas continue trabalhando. E com certeza um dia alguém vai perceber da sua capacidade e vai lhe dar um trabalho de acordo com o que ela entende mais adequado. O importante é fazer o trabalho onde quer que sejamos chamados para trabalhar, na certeza de que estamos trabalhando para Jesus, não para os diretores de área ou para o presidente, seja quem for que comande o grupo em que estejamos trabalhando. E os bons espíritos observam as nossas tarefas, nos analisam e inspiram até alguém a perceber das nossas capacidades e nos colocar no melhor lugar que nós possamos desempenhar o que somos capazes de desempenhar. Então ninguém se sinta diminuído. Às vezes as pessoas pensam assim: fulano lá está na recepção porque não sabe fazer coisa melhor. Quem diz isso não sabe a importância de um trabalho numa recepção de uma casa, porque ele é o cartão de visitas para quem chega a primeira vez numa instituição. Como ele receber essa pessoa é a imagem que vai ficar na mente daquela pessoa que vem pela primeira vez. Então ele tem que estar bem animado, tem que ser comunicativo, tem que ser cordial,
uma pessoa que saiba se comunicar e que conheça as atividades da casa. Porque alguém pode chegar lá e perguntar sobre certa tarefa e a pessoa não sabe informar, então ela tem que estar informada. E também tomar decisões. Porque pode chegar alguém necessitado de um atendimento especial e ele saber quem indicar. E até resolver algumas dificuldades que, se não for bem orientada, pode gerar problemas sérios. Eu sei de um fato que aconteceu, não vou dizer aonde, mas aconteceu, que alguém veio a uma casa espírita, revoltado, e queria praticar alguma violência contra alguém da casa. Porque ele entendia que essa pessoa tinha feito algo que merecia punição. E a recepcionista do local percebeu a gravidade do assunto, conseguiu acalmar aquela pessoa e encaminhá-la a um atendente de maior experiência na casa, que contornou a situação. Apaziguou aquela pessoa no momento e depois levou a questão à diretoria e foi resolvido o problema. Agora imagine se fosse alguém que não soubesse fazer. Então todo cargo tem sua importância. E todo aquele que trabalha com vontade na seara do Jesus e que produz bem o seu trabalho, se não é reconhecido pela direção, será reconhecido por Jesus. E como a nossa vida é eterna, sempre haverá a oportunidade de desempenhar funções de maior envergadura. Porque os talentos nos são dados conforme nós somos capazes de administrá-los. Está lá na parábola dos talentos isso, né? Então eu não vou me estender muito, porque aqui já estamos entrando na parte que vamos estudar hoje. Não sei como é que o César vai dirigir. Você vai designar alguém para ler, e daí, por enquanto, eu encerro por aqui. Eu gostaria de fazer um questionamento, Wilson. Existe alguma diferença entre servos e trabalhadores? Aí é uma questão de sinônimo, porque trabalhador pode ser uma pessoa remunerada no linguajar de hoje, né? E servo estava a serviço de um senhor sem remuneração, no sentido econômico, penso eu. E o servo, aqui colocado por Jesus, é diferente, está a trabalho do senhor sem receber um salário material. O que ele recebe é o prazer de fazer o trabalho bem feito e o reconhecimento do seu senhor. Penso eu que seja isso. Exatamente, Então Jesus, ele utilizou muito a palavra servos, né? Mas esses servos, muitas vezes, são superiores, espíritos superiores, que servem à humanidade. A gente fica pensando assim, como pode usar essa expressão, né? Servir à humanidade, porque eles não têm expectativa nenhuma de receber o salário, né? Pelo seu trabalho. E, inclusive, nós, quando temos animaizinhos em casa, nós servimos eles, né? A gente serve eles por amor. E é a mesma relação que dos espíritos superiores com nós, né? Às vezes a proposta, às vezes eu fico pensando, por que a gente tem esses bichinhos, né? Dá uma despesa. Ainda ontem, acho que eu disse para ele, né? Certos animaizinhos que a gente tem e cuida deles como deve cuidar, né? A pessoa tem que ter uma certa reserva de recurso, ou então é melhor nem ter, né? Porque vai deixar o animal não com o atendimento que entendemos que mereça. Porque nós tiramos a liberdade deles, não deixamos mais eles ficarem no ambiente adequado para eles, que é espaçoso, onde possam correr, caçar, e deixamos dentro de casa. Aí temos que compensar, principalmente com carinho e com toda a atenção e a alimentação adequada também, né? E tudo isso tem um custo econômico que a pessoa tem que ter uma certa estrutura para poder suportar. E a troco de quê? A gente pensa, a troca do quê? Qual é? É bem como tu disse, a gente serve a eles, eles ocupam os lugares muitas vezes na sala, vão dormir na cama da gente,
tomam um banho, ficam bem limpinhos. Mas o prazer que dá ter animaizinhos assim, uma companhia, é algo que só quem tem mesmo que sabe. Né? Quem não experimenta não sabe o que isso significa. E nessa Aí a gente condição, começa a entender, Wilson, essa relação assim, nossa, com os animaizinhos domésticos, também pode se estender aos espíritos superiores, anjos, mentores, né? Para com nós que estamos nesse processo de desenvolvimento ainda, né? imagine, né? Porque é uma boa observação, é um bom paralelo. Porque se formos pensar, qual é a retribuição que a gente dá por todo o cuidado que tem? O nosso guia espiritual, por exemplo, sempre pronto para nos ajudar com paciência, nos inspirando as coisas certas. E nós passamos grande parte do tempo desvinculado do padrão vibratório ideal para receber essa boa inspiração. É bem observado mesmo. É. E Jesus, ele disse para os apóstolos, né, que o maior no reino de Deus é aquele que mais servir, né? Ele não disse que é aquele que mais trabalhar, porque o servo, ele está à disposição tempo integral para a realização da tarefa. No final desse estudo da parábola do trigo e do joio, tem ali sugere que nós leiamos a parábola do servo, da Bíblia do Caminho, lá do livro Testamento do Chico Xavier, né? Eu até fiz um download para nós estudarmos ao final, que vai dar uma ideia assim como é que deve se comportar o verdadeiro servo para adquirir essa condição. Até inclusive tem uma passagem que Jesus fala que, segundo a tradução, né, Deus sempre trabalhou e ele trabalha assim como Deus, né? A tradução tá trabalho, mas segundo o Severino, no original não tá trabalho, ele tá serve. Ele tá como servo. Deus sempre serviu assim como ele está servindo, né? A palavra na língua do hebraico seria servo e não trabalho. Então existe essa diferençazinha. Ele explicou tudo isso aí. E eu, lendo aqui, eu vi que existe uma associação, né, com o que nós estamos estudando. Eu gostaria de dar boas-vindas a dona Terezinha Isolan e a dona Antoninha aqui. Entraram ali minutos atrás e não deu tempo de... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, estou feliz de estar escutando, aprendendo. Boa tarde, então. Celoni, gostaria de prosseguir na leitura para nós? Posso prosseguir, sim. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Vamos analisar então, Vamos analisar esse trecho que tu acabou de ler aqui. Eu gostaria de perguntar para a Claudilaine o que deu para entender a respeito dessas tarefas que às vezes muitas pessoas não conseguem dar prosseguimento devido a um certo grau de dificuldade, de doação que ela tem que realizar. Aqui dá para ter um entendimento que a nível particular e individual, né? Muitas vezes a gente se depara com situações difíceis na nossa vida,
devido à lei da causa e efeito, e a gente não se sente ainda preparado para lidar com isso. Muitas vezes a gente falha nessa tarefa. Na nossa vida cotidiana, nas nossas relações familiares, no nosso trabalho, enfim, né, em toda e qualquer situação que envolve a nossa pessoa e os nossos aprendizados. E em termos de comunidade, sociedade, muitas vezes a gente falha também nesse trabalho com o outro, nas dificuldades que o outro apresenta, nos desafios que o outro nos traz, porque a gente encara isso tudo como intolerância ou então afronta ao nosso orgulho. E também há aquelas situações assim de que nós somos chamados ao trabalho da caridade e nós não nos empenhamos como deveríamos, porque as situações que são exigidas são muito dolorosas. Muitas vezes a gente não quer enfrentar isso. Enquanto está correndo tudo bem, né, o trabalhador, ele prossegue na sua tarefa. E quando começa a aparecer dificuldades, desafios, desconfortos, muitas vezes ele abandona essa tarefa. Qualquer resistência que possa ocorrer, né, qualquer dificuldade, aí nós vamos imaginar assim aqueles espíritos samaritanos, socorristas, né, que tem que descer aos umbrais, né, pesados, aonde tem uma psicosfera pesada, e eles têm que enfrentar tudo aquilo para poder prestar o socorro, o auxílio àqueles irmãos lá que já estão preparados, né, para serem socorridos, serem auxiliados. E aí, César, é aí que vai dar o aprendizado e o crescimento. Porque nessas dificuldades que vai demandar muita habilidade para que a gente possa lidar com tal situações. Isso na nossa vida normal do dia a dia que se apresenta, é preciso trabalhar as habilidades para resolver os desafios. E é ali que se dá o aprendizado. E vai fazendo um somatório e vai desenvolvendo o ser humano. Aí tornando mais profissional ou mais maduro em qualquer área que possa ser. Exatamente, Paulo. E essa persistência, perseverança, né, no trabalho do bem, mesmo diante das adversidades, é que vai fortalecer o espírito do servidor, né, daquele que está servindo a Deus e ao próximo. Mas isso requer muitas vezes doação, né, doação da pessoa. E muitos trabalhadores não conseguem isso. Quando começam a se apresentar as dificuldades, eles acabam arrefecendo. O próprio trabalho mediúnico, né, ele nos apresenta uma certa dificuldade, muitas vezes um desconforto ao atender aqueles espíritos sofredores, né? Mas nós não devemos esmorecer, devemos prosseguir na tarefa, sempre tendo aquele olhar complacente com aquelas almas, né, que talvez elas precisem muito mais de acolhimento, de amor, de afeto, do que muitos outros, né, que já estão num nível mais adiantado, né, para se redimirem de suas faltas. Vamos adiante, Seloni. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola. No plano individual, trata-se do momento em que a criatura colhe o que cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescessem no transcurso das experiências. Merece destaque a seguinte afirmativa de Jesus: e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio,
Observemos que antes da colheita, os trabalhadores eram denominados servos. Por ocasião da ceifa, porém, o mestre os nomeia de ceifeiros. Os segundos são diferentes dos primeiros. Ceifeiros, no conceito geral, são trabalhadores que exercem atividades específicas. São, no contexto interpretativo do ensinamento de Jesus, os cooperadores conscientes, detentores de responsabilidades maiores. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós. A ceifa, porém, cabe a tarefeiros sintonizados com as fontes do eterno bem. Em Celoni, vamos fazer uma análise, então, desse trecho que tu acabou de ler. Uhum. E Sim. num momento anterior, o texto fala que tanto o trigo como o joio devem crescer juntos, né? Então, naquele momento lá que nós ainda somos ignorantes e não conseguimos distinguir o bem do mal, daí se confundem na nossa concepção de justiça, né? Mas chega um momento em que devemos fazer a colheita, daí tanto o trigo como o joio já estão crescidos e bem caracterizados em nossa alma. Como é que tu poderia explicar com 2 palavras, assim, esse trecho aí que tu acabou de ler? Eu acho que quanto mais você trabalha numa tarefa, você vai pegando experiência e vai observando o que é o correto da tarefa, vai se aperfeiçoando, se experienciando, e tu vai conseguir saber depois a diferenciação do que seria remetido ao trigo, remetido ao joio, e vai ter condições para identificar, que só a experiência nos leva a isso, né? Ao dia a dia, ao trabalho, e a gente vai ficando mais expert no assunto de cada tarefa, e vai aprendendo junto, porque aquele que oferta flores fica primeiro perfumado as suas mãos, né? E já vai evoluindo junto e vai tentando observar e aprendendo junto. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Exato. E chega no momento em que o espírito ele consegue fazer essa introspecção e fazer uma análise interior para poder, através do autoconhecimento, definir o que é joia e o que é trigo. Conforme dizia o Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, para que consiga fazer essa definição. Enquanto isso não acontece, nós estamos mergulhados num período em que nós ignoramos o que é joio e o que é trigo. E eles crescem junto na nossa alma, e até chegar esse momento de maturação, né? De maturidade. E vejam a profundidade dessa parábola, né? Aqui no texto ele fala que Jesus ele se referiu aos ceifeiros com um conceito geral, antes é específico, no caso ali ele está com a tarefa de ceifar, e antes era só servo. Então, para chegar nessa etapa, tem que ter mais ou menos uma qualidade, né? Uma atividade específica que vai exercer. Exato, é. E também tem que ficar bem claro no sentido de coletividade, né? Haverá uma separação de pessoas endurecidas no mal, a maioria líderes, né? Endurecidas no mal, que deverão ser banidos. Poderia se associar à realização desses feixes, né? Que eles serão banidos para um lugar onde, pelo processo expiatório, irão se redimir de suas faltas. Mas isso aí não é definitivo, né? Eles também voltarão um dia para de onde eles saíram. Então, assim, não é uma exclusão que Jesus está fazendo, né, dessas almas. Elas terão um período de redenção das suas faltas e poderão voltar novamente. Assim como ele ensinou na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, existe uma associação de uma jornada individual
e também uma associação de uma jornada coletiva. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta a respeito do que nós estamos falando? Então vamos seguir adiante. Vou passar a leitura agora para o Paulo Leite. Olha aqui, né? Essa ceifa tem um significado especial, considerando o sentido não literal do texto evangélico. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente, por motivo óbvio. Na hora de produção de frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Será ele, então, ato em feixes para se queimar. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações físicas e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. A seguinte orientação de Jesus define o programa que deverá ser executado pelos espíritos ceifeiros na ocasião propícia. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Chega a inevitável hora da colheita. O joio, representado pelas lágrimas, dores, amarguras, decepções, desilusões e conturbações, é reunido e expurgado da seara do Senhor, pelo funcionamento natural da engrenagem de quitação dos débitos adquiridos. A lei da causa e efeito, agindo de forma inderrogável, encaminha ao ser a novas experiências. O joio, reunido em feixes para ser queimado, simboliza os momentos de real aferição do aprendizado desenvolvido pelo Espírito. Percebe-se então que as dificuldades não vêm isoladas, mas formam quase sempre um conjunto de apreensões e desafios que devemos superar. Vamos analisar então, Paulo, esse trecho que tu acabou de ler para nós, que ainda fala sobre a respeito dessa separação e desse processo de purificação. Eu gostaria de perguntar para a Terezinha Isolã, existe no meio protestante a ideia do juízo final. Esse juízo final, como é que nós podemos entender ele conforme a doutrina espírita? Ele realmente existe ou é algo um pouco diferente? Olha, eu penso que seja assim, que no momento do nosso desencarne, a gente vai ter que fazer uma análise da nossa consciência do que fizemos de bom e daquilo que nós realmente ainda deixamos pendente.
Eu penso que deve ser assim, no momento do desencarne. Posso estar errada, né? Essa ideia teve força no meio protestante devido a... Até foi utilizada uma carta de Paulo, carta aos Hebreus, em que ele fala que é dado ao homem morrer somente uma vez e depois vem um juízo, né? O original tá um juízo e os tradutores mudaram para o juízo, que dá um sentido diferente. Então, Paulo estava falando assim que a minha personalidade, ela desencarna uma vez só. Estava falando do corpo físico. Aí na próxima vida minha eu vou ter outro nome. Serei outra pessoa. O mesmo espírito, mas porém com outro nome e com um corpo físico diferente também, conforme o meu merecimento. E ele fala em cada desencarnação, como a Terezinha Isolão falou. Ocorre um juízo, então. Cada desencarnação nossa, ocorre um juízo. E não o juízo final, como muitas pessoas entendem, né? Equivocadas. Então, essa separação do joio e do trigo, no sentido de humanidade, ela se refere também a esse período de transição que está ocorrendo do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Aí sim, aí dá para associar de um juízo geral final de uma época, né? Mas não final do mundo, final de uma época. E no final da outra época haverá outro juízo também geral. Quando a Terra chegar no nível de mundo de regeneração, em transição para mundo superior, mundo ditoso, haverá um outro juízo geral. Muitos serão reprovados nesse período aí, assim como muitos estão sendo reprovados nesse período que nós temos passando agora. Hilton, qual é a sua opinião a respeito disso? Vocês já abordaram mais ou menos aprofundada a questão. A única coisa que eu observo aqui é o final, quando fala. Até vamos compartilhar aqui nesse que eu estou gravando. O joio reunido em feixes para ser queimado simboliza os momentos da real aferição do aprendizado desenvolvido pelo espírito. Percebe-se então que as dificuldades não vêm isoladas, mas formam quase sempre um conjunto de apreensões e desafios que devemos superar. Isso é bem verdade. Quantas dificuldades a humanidade não enfrenta nesses dias atuais? Parece que tudo vem ao mesmo tempo. São dificuldades em várias áreas a serem superadas. Isso coletivamente falando. E se nós voltarmos para as individualidades também, esse juízo que vocês acabaram de falar, que acontece cada vez que a pessoa desencarna, ela faz um juízo dos seus atos. Aqueles que tiveram experiências de quase morte relatam que passa como que um filme, os principais acontecimentos da vida, fazendo com que ela faça uma revisão do que fez. Isso é relatado por pessoas que tiveram morte cerebral declarada e depois voltaram à vida e revelam o que experimentaram. Isso não é um caso isolado. Tem milhares de casos, tem estudos a respeito. E nós podemos entender que o tempo para o espírito decorre de forma diferente. Sendo assim, ele consegue fazer uma revisão de toda a sua vida, por mais longa que tenha sido, e faz essa análise. Mas antes da desencarnação, os espíritos passamos por muitas dificuldades naturais até do envelhecimento do corpo. Tem gente que diz que depois dos 40 anos, se a pessoa acordar sem dor, é porque já desencarnou, ele diz que já morreu, né? Se você acordar sem dor, pode ter certeza, já morreu. Alguns
As dores vêm mais cedo, outras mais tarde. Mas daí começa, dói aqui e a pessoa vai se acostumando. Quando vê dói ali, depois chega um tempo que dói em várias partes do corpo. E isso também é uma prova para o espírito, que ele fica queimando em feixes, nessa fase da vida, os equívocos que cometeu por ignorância. Nós não cuidamos da nossa saúde como deveríamos cuidar. Nós vamos sempre para o caminho de menor esforço e acabamos estragando a saúde. Desde a alimentação inadequada, nós nem sabemos às vezes o que é uma alimentação adequada. A pessoa precisa se instruir, mas a lei de causa e efeito não falha, ela não quer saber se tu sabia ou não. Se você sabe que o fogo queima ou não sabe, se botar a mão vai se queimar. E daí vem essas situações, e daí quando o espírito faz essas reflexões, ele vê onde acertou, onde errou, e toma as melhores resoluções que acha, as melhores resoluções para si, para não sofrer mais essas consequências. E pede, geralmente, quando ele tem esse entendimento, uma outra experiência reencarnatória, para corrigir os equívocos e acertar. E assim nós vamos evoluindo. E os planetas também evoluem, passam de fase. E nessa hora da colheita simbolizada do joio, separando-o do trigo, de forma coletiva, é porque a Terra vai ser um ambiente em que vai oferecer condições, já está oferecendo, mas vai oferecer mais ainda condições fantásticas para viver. E essas condições, elas favorecem o bem viver, mas se houver espíritos mal intencionados na sociedade, eles poderão fazer mau uso desses recursos, e já estão fazendo. Agora, essa semana, por exemplo, deu a notícia que vazou dados de companhias telefônicas de mais de 100 milhões de pessoas, só no Brasil. Qual a intenção? São pessoas inteligentes que estão usando recursos de forma a tirarem proveito em prejuízo daqueles que têm seus dados revelados. Isso para citar só um exemplo, então tem vários. Então, esse pessoal que faz o mal pelo mal, que se compraz em fazer o mal, representa o joio. Então, serão simbolizados naqueles, como disse o César, atados em feixes. Na verdade, eles serão, não vai ser de uma vez só. Conforme a pessoa vai desencarnando, ela vai, se não houver mais possibilidade, sendo encaminhada para um mundo condizente com o seu estado evolutivo. Mas, como bem disse o César, não é definitivo. Isso já aconteceu no nosso planeta, tem aquela história dos exilados de Capela, né, que está em A Caminho da Luz. Os espíritos que vieram para cá alavancaram o progresso. E alguns já voltaram do planeta de origem, que fica nessa constelação. Outros ainda estão aqui, de repente até podemos ser nós. E lutando para conseguir continuar na Terra, senão vão ser expulsos de novo. São as pessoas que têm um pouco mais de inteligência. Então, será feita essa separação. E quando Jesus diz assim que o trigo fica no seu celeiro, é só o que há de bom. Não pode estar no celeiro de Jesus o joio. E o trigo simboliza tudo que está de acordo com a lei de Deus. Então, aqueles que seguirem os ensinamentos de Jesus e praticarem o seu evangelho, ou seja, praticarem a vontade de Deus, na integralidade ainda não vai ser, mas pelo menos mais isso do que coisas equivocadas, poderão permanecer na Terra, poderão continuar a viver com aqueles espíritos mais adiantados, para, por sua vez, fazer o progresso que ainda falta, e que é muito, porque existem mundos muito mais adiantados, em que nós teremos que reencarnar até o dia em que não precisemos mais reencarnar, quando nos tornarmos espíritos puros ou relativamente perfeitos, a perfeição relativa que Deus nos permite alcançar. Muito bem. O Luiz, esses dias, estava aqui em casa dele e me falou a respeito dessa experiência, né, EQM, experiência quase morta, em que as pessoas entram num túnel, elas têm assim a sensação de entrar num túnel e veem todas
os fatos, os acontecimentos da vida, em questão de minutos, né, de instantes, na mente dela. Aí ele diz que tem um autor espírita, que eu não me lembro o nome, ele me falou o nome, mas eu não me lembro, que diz que esse processo dos acontecimentos em todos, passar pela mente da pessoa, é para ficar registrado na memória espiritual dela. E a memória física vai perecer, né? O cérebro físico vai perecer. Então, para ela carregar aquilo para as próximas encarnações, ou para a vida espiritual, é necessário esse processo. Né? E que acontece com muitas pessoas, né? Quando estão na iminência da desencarnação. E também serve como para ela fazer o análise, né, da sua vida, a fim de usar nesse processo de juízo, né, que cada um tem em cada desencarne que ocorre. Paulinho, segue na leitura, por favor. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade, o povo a se agitar em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e de socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. O último ensino de Jesus: mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. No texto em estudo, mostra que no celeiro divino só há espaço para o bem, para o evangelho do reino, representado pela semente de trigo. Praticando o bem, estaremos dando expansão ao que há de divino em nós e, em consequência, experimentando a felicidade plena. É imperioso guardar a confiança no Senhor, tendo fé em suas promessas e contando com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento em que se faz necessário separar o joio do trigo, a que seja atado em molhos para serem queimados. O seguinte cântico oração de Davi expressa a confiança no Senhor, concedendo-nos a fortaleza moral para superar os obstáculos que surgem na nossa caminhada evolutiva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitai-me, fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, de 1 a 6. Então, ele está dando uma mensagem final aqui, que mesmo nas dificuldades que encontraremos na nossa vida, Jesus sempre está conosco, e que temos que ter essa certeza, essa fé, que mesmo nas dificuldades, que essas dificuldades são os momentos de nós já ir separando esse chamado joio, para deixar essa sementinha que é o trigo, que nós temos fé e temos certeza que com Jesus nós seremos levados para o celeiro. Muito bem. Seloni, por que essa oração aqui, essa parte aqui do rei Davi é chamada de cântico oração? Faz ideia? Então, não saberia te responder. Ele devia cantar, então, essa oração nos momentos de perigo, de sofrimento, possivelmente. Não sei te dizer com Isso certeza. mesmo, Seloni. Os salmos, eles originalmente eram cânticos. Foram feitos para serem cantados. Vocês já viram utilizarem esses salmos no enterro, em velório? É muito utilizado, né? Muito lido. Sim. Esse salmo aqui, ele foi escrito, como diz aqui, né, por Davi, rei Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né? E só que ele foi um pouquinho mudado, mas no fundo não muda muita coisa, né? Na tradução dele. A palavra Senhor, eles ainda não utilizavam naquele tempo, eles utilizavam a palavra Iavé, que seria Deus, né? Então, na tradução correta seria Deus é meu pastor. E ali onde tem nada me faltará, ele dá assim uma conotação de coisas materiais, né? Que o Senhor, o Deus no caso, iria suprir as nossas necessidades materiais. Mas no original não está assim. Ele está, não me faltarás. Deus não me faltarás nos momentos de dificuldade. Então existe a obra aquela, analisando as traduções bíblicas, é que aborda esse assunto, né? E eu já falei para vocês num encontro lá, no presencial, lá na Casa Espírita, que eu tive no enterro ali em Juí, e o padre foi fazer a leitura desse salmo, e ele leu da forma correta, na tradução original mesmo. E eu fiquei admirado, né, que a única pessoa que eu tinha visto que conseguiu ler aquilo ali na tradução original. Até eu pensei em falar com ele, né, mas daí não era o momento ali, né, e daí ele acabou saindo, foi embora, não consegui. Mas é interessante isso aí. E o Davi, ele estava assim num momento de desespero, né? Ele estava entre o deserto e entre o exército de Saul, que era o rei que estava perseguindo ele. Ele estava na iminência de tomar o trono do rei Saul. E o rei Saul estava perseguindo e ele estava sozinho. E nesse momento é que ele, dando essa demonstração de fé, é que ele redigiu esse salmo, né, que é, como a Claudilane falou, para ser cantado, né? Por isso que ele é um cântico oração, como diz ali. Antes de começar a gravação, você falou que o Severino dá um curso numa universidade, né? E quem sabe se esse padre não estudou com ele.
Por isso que ele conhece o original, a tradução original, não original, né? É possível. Porque ele leu, né, no original, né? Conforme a tradução original. E a palavra Senhor, ela foi surgir muito depois, né? Que os judeus não gostavam de pronunciar o nome de Deus. Daí eles acabaram unindo o nome de Yahvé com Adonai e formaram a palavra Senhor, passaram a chamar de Senhor. Sim, é bem diferente você dizer nada me faltará e não me faltará. Bem Porque diferente. não me faltará é Deus, não me faltará, não faltará para comigo. Agora, nada me faltará, aí fica no campo material e etc. Né? Isso até seria uma utopia, a pessoa não precisaria fazer nada, então Deus faria tudo. Exato. E Davi, ele tinha uma fé ferrenha em Deus, né? Foi um exemplo de fé. Ele teve seus erros também, né? Cometeu muitos erros. Mas ele nunca, assim, a fé dele nunca fraquejou em toda a sua vida, né? Então vamos continuar. Vamos agora para o roteiro 5. Antes, César, ali tem orientações ao monitor. Vamos compartilhar para o pessoal ver aqui, ó, aquilo que eu tinha falado antes, né? Ah, sim, é. Aqui diz assim: após a análise do texto evangélico em plenário ou em grupo, fazer uma reflexão sobre o texto Parábola do Servo, do Espírito Irmão X, constante do livro De Estante da Vida, capítulo 36, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aí eu tomei a liberdade e fiz um download disso da internet. Qualquer um pode encontrar lá. Vamos fazer essa análise então, antes de passar, o que tu acha? Pode fazer, pode ler para nós, Wilson. Então, do livro Estante da Vida do Irmão X, Parábola do Servo. Na linha divisória em que se encontram as regiões da terra e do céu, nobre espírito, exibindo a alva túnica, solicitava passagem, suspirando pela divina ascensão. Guardava a pureza exterior de um lírio sublime. Falava docemente, como se a harpa melodiosa lhe habitasse as entranhas, e mostrava nos olhos a ansiedade e a timidez da andorinha sequiosa de primavera. O anjo do pórtico ouviu-lhe o requerimento com atenção e, admirando-lhe a brancura da veste, conduziu-o à balança de precisão para observar-lhe o peso vibratório. Contudo, o valioso instrumento foi contra ele. O clima interno do candidato não lhe correspondia à indumentária brilhante. À frente das lágrimas tristes que lhe vertiam dos olhos, o funcionário divino exortou o otimista: desce à terra e planta o amor cada dia. A colheita da caridade dar-te-á íntima luz, assegurando-te a elevação. O espírito faminto de glória celestial renasceu entre os homens e, sempre cauteloso na própria apresentação, munia-se de casa enorme, adquirida ao preço de inteligência e trabalho, e começou a fazer o bem por intermédio das mãos que o serviam. Criados numerosos eram mobilizados por ele na extensão da bondade daqui e dali. Espalhava alimentação e agasalho, alívio e remédio através de largas faixas de solo, explorando com felicidade os negócios materiais que lhe garantiam preciosa receita. Depois de quase um século, tornou a justiceira do ano. Trazia roupa mais alva, mais linda. Ansiava subir às esferas superiores, mas, ajustado à balança, com tristeza verificou que o peso não se alterara. O anjo abraçou-o e explicou: pelo teu louvável comportamento,
junto às posses humanas, conquistaste a posição de provedor e por isso a tua forma hoje é mais bela. A tua forma é hoje mais bela. No entanto, para que adquiras o clima necessário à vida no céu, é indispensável regresses ao mundo, nele plantando as bênçãos do amor. O espírito, embora desencantado, voltou ao círculo terreno. Todavia, preocupado com a opinião dos contemporâneos, fez-se hábil político, estendendo bem por todos os canais e recursos ao seu alcance. Movimentou verbas imensas, construindo estradas e escolas, estimulando artes e indústrias, ajudando a milhares de pessoas necessitadas. Quase um século se esgotou sobre as novas atividades, quando a morte o reconduziu à conhecida fronteira. Trazia ele uma túnica de beleza admirável, mas, levado a exame, a mesma balança revelou-se desfavorável. O fiscal amigo endereçou-lhe um olhar de simpatia e disse, bondoso: trouxeste agora o título de administrador. Em razão disso, a tua fronte aureolou-se de vigorosa importância. Para que ascendas, porém, é imprescindível retornes a carne para a lavoura do amor. Não obstante torturado, o amigo do céu reencarnou no plano físico. E fundamente interessado em preservar-se, ajuntou milhões de moedas para fazer o bem. Extensamente rico de cabedais transitórios, assalariou empregados diversos que o representavam junto dos infelizes, distribuindo a mancheia socorro e consolação. Abençoado de muitos, após quase um século de trabalho, voltou à larga barreira. O aferidor saudou a presença venerável, porque da roupagem augusta surgiam novas cintilações. Apesar de tudo, ainda aí, depois de longa perquisição, os resultados lhe foram adversos. Não conseguira as condições necessárias ao santo cometimento. Debulhado em lágrimas, ouviu o abnegado companheiro que informou prestimoso: adquiriste o galardão de benfeitor, que te assegura a insígnia dos grandes trabalhadores da terra, mas, para que te leves ao céu, é imperioso voltes ao plano carnal e semeies o amor. Banhado em pranto, o aspirante à morada divina ressurgiu no corpo denso e, despreocupado de qualquer pretensão a si mesmo, colocou as próprias mãos no serviço aos semelhantes. Capaz de possuir, renunciou às vantagens da posse. Induzido a guardar consigo as rédeas do poder, preferiu a obediência para ser útil. E, embora muita vez bafejado pela fortuna, dela se desprendeu a benefício dos outros, sem atrelá-la aos anseios do coração. Exemplificou o bem puro. Sossegou aflições e lavou chagas atrozes. Entrou em contato com os seres mais infelizes da terra. Iluminou caminhos obscuros, levantou caídos da estrada, curvou-se sobre o mal, socorrendo-lhe as vítimas em nome da virtude. Paralisou os impulsos do crime, apagando as discórdias e dissipando as trevas. Mas a calúnia cobriu de pó e cinza. E a perversidade, investindo contra ele, rasgou-lhe a carne com o estilete da ingratidão. Depois de muito tempo, ei-lo de volta ao sítio divino. Não passava, porém, de miserável mendigo, a encharcar-se de lodo e sangue, amargura e desilusão. Ai de mim, soluçou junto ao vigilante da grande porta, se de outras vezes, envergando veste nobre, não consegui favorável resposta ao meu sonho, que será de mim, agora, coberto de barro vil? O guarda afanou, enternecido.
e conduziu à sondagem habitual. Entretanto, ó surpresa maravilhosa! A velha balança, movimentando o fiel com brandura, revelou-lhe a sublime leveza. Estático, em riso e pranto, o recém-chegado da esfera humana sentiu-se tomado nos braços pelo anjo amigo que lhe dizia feliz: bem-aventurado sejas tu, meu irmão. Conquistaste o título de servo. Podes agora atravessar o limite demandando a vida superior. Imundo e cambaleante, o interpelado caminhou para a frente, mas atingindo o precioso lugar em que começava a claridade celeste, desapareceu a lama que o recobria, desagradável, e caíram-lhe da epiderme equimosada as pústulas dolorosas. Como por encanto, surgiu vestido numa túnica de estrelas e, obedecendo ao apelo íntimo, elevou-se à glória do firmamento coroado de luz. Irmão X. Muito bom. Então essa passagem aí, ela me fez lembrar também um vídeo que tem no YouTube que se intitula O Espírita no Umbral. E é semelhante a isso que aconteceu a este irmão aí, que relata que muitas vezes a gente se cobre de verniz nos trabalhos da casa espírita, mas não consegue desenvolver o amor no coração, a purificação verdadeira, de fato. E isto pode nos colocar em posição constrangedora nesse momento de avaliação, quando nós chegamos a esses juízos, né, no final de cada encarnação. Mas a vida é assim, né? O processo evolutivo é assim. Não devemos esmurecer e devemos agir como ele, voltando novamente à carne, pedindo permissão, pedindo nova oportunidade que lhe foi concedida e seguindo no trabalho, cada vez se aprimorando, cada vez mais, né, nas suas atividades aqui na Terra, até que ele conseguiu a vitória final. No estudo de hoje tem uma parte, um parágrafo que diz assim: a gleba imensa do Cristo reclama a trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. E essa parábola do servo aqui é exatamente isso, é alguém que passou por muitas experiências e que preferia aquelas posições de destaque. Ele tinha capacidade, tinha inteligência, e geralmente as pessoas que estão nessas posições têm capacidade, têm inteligência. O porém da questão é a presença do amor. O espírito que fazia isso é uma parábola, né, não é um fato, que fazia aferição com a balança, sempre lhe chamou a voltar e praticar o amor, desenvolver o amor. E o amor pode ser desenvolvido em qualquer tarefa. E ele foi desenvolver o amor verdadeiro naquela mais simples. E um detalhe, ele não fugiu às críticas. Ele foi caluniado. Muitas vezes a pessoa faz o mais correto possível e os outros só veem erro. Criam calúnia, enxovalham a imagem da pessoa. E o que a pessoa tem que fazer? Continuar trabalhando. Fazendo análise da própria consciência. O que diz minha consciência? Eu estou fazendo certo? O que faria Jesus no meu lugar? Revidaria ou continuaria a trabalhar? Então, são reflexões importantes para nós fazermos quando nós queremos nos apresentar como os servos, né, de Jesus. Então vamos seguindo, então. Gostaria de convidar a Claudilane para iniciar a leitura do roteiro 5, uma parábola A Candeia. Objetivos: interpretar a parábola da candeia de Lucas, capítulo 11, dos versículos 33 ao 36, de acordo com a luz da doutrina espírita. Ideias principais: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente
oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4. E que você entendeu, Claudilene, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Que justamente Jesus falava, então, sobre, nessa parábola da candeia, né? Que não era para esconder a luz, muito pelo contrário, era para elevar a luz para que ela iluminasse o máximo possível. No entanto, o próprio Jesus não revelou todas as verdades. Então, isso poderia ficar uma coisa que não seria justa, né? Incongruente. Mas então aqui Jesus explica aos apóstolos que ele deu ao povo aquilo que o povo estava em condições de entender. Por isso ele usava parábolas e usava essa linguagem própria daquela época para aquele povo que era pastor e agricultor, né? Então a nós hoje, na modernidade, pela luz da doutrina espírita, que já estamos mais evoluídos intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, para nós já é possível revelar essas verdades sem alegorias. Até porque hoje nós temos o apoio da ciência, e o Kardec, quando começou esse trabalho, ele se apoiou na ciência para poder fazer, né, toda a codificação. Porque daí nós já estávamos adentrando numa época de racionalidade. Exatamente, o tripé da doutrina espírita, né, ciência, filosofia e religião, nos favorece muito. Quando se fala assim dos fundamentos da doutrina espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados, basta a gente pesquisar na ciência essa possibilidade, essa probabilidade, que vai chegar à conclusão que é possível e é real, e que a doutrina espírita está fazendo uma revelação assim, muito atual, muito contemporânea. E isso assim nos ajuda muito, né? A própria filosofia também, o aspecto filosófico, que é muito importante para a doutrina espírita, né? E naquele tempo, Jesus ele precisava usar esse processo de colocar um véu, né, nas verdades, porque a humanidade não iria conseguir compreender, não iria conseguir ter acesso a tantas luzes, eles iriam ficar ofuscados com tantas luzes. Então, Jesus ele criou uma alegoria, né, para que ela fosse estudada e aprofundada ao longo do tempo. E até hoje nós estamos estudando e nos aprofundando nessa alegoria que Jesus nos trouxe, né, através das suas parábolas. Qual é o papel da doutrina espírita, Wilson, nos dias atuais, referente a essas revelações da verdade?
A Claudilene já falou que Jesus não falou certas coisas porque não seriam compreendidas. Ele mesmo disse: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender. Um pouco antes de Jesus ser condenado a morrer na cruz, ele falou aos seus apóstolos que enviaria um consolador, o outro consolador, que ficaria para sempre entre nós, ou entre vós, nas palavras dele. E que lembraria aquilo que foi esquecido e revelaria outras coisas que ainda não podiam ser reveladas. E em 18 de abril de 1857, foi publicada a primeira edição do Livro dos Espíritos, e os Espíritos revelam que o Espiritismo é este Consolador, porque ele traz coisas que antes não eram conhecidas, e como a Claudilene falou, embasadas na ciência espírita, que não é igual à ciência tradicional, porque as condições dos experimentos não são as mesmas, mas são reais e podem ser repetidas, não em condições semelhantes, mas tendo o Espírito presente, elas acontecem, e já tem muito registro disso. E a humanidade mais desenvolvida começa a entender, porque Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Quem é que entendia isso na época? As pessoas pensavam em moradas, o reino de Deus deve ter um monte de casa lá para a gente morar. Deve ser um lugar maravilhoso, tem muitas casas. Mas as moradas que Jesus falava, ele não podia revelar isso. São os planetas onde as pessoas podem encarnar. E a ciência hoje diz que o universo é repleto de planetas. Só a Via Láctea tem 200 bilhões de astros. Imagine cada astro quantos planetas tem. E pelo menos é a estimativa atual, né? Porque ela vem sempre aumentando conforme aprimoram os equipamentos de pesquisa. E não dá para contar o número de galáxias que existem no universo. E o Espírito vem dizer que a casa do Pai são esses planetas. Então já são revelações novas. O Espiritismo vem dizer para nós que não existe um céu e um inferno delimitado, físico, mas que são estados de consciência, e que a punição dos que se equivocam não é permanente, ela é temporária, dura tanto quanto for a obstinação no mal. Uma vez a pessoa se modificando, ela para de sofrer. Porque a punição é sofrimento, é consequência da lei de causa e efeito. E essas questões Jesus não podia aprofundar muito na época. Ele se resumiu a apontar o básico lá: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizia ele. Estão ali todas as leis e os profetas. Em outros momentos ele diz assim: cada um será dado segundo suas obras. Ele estava dizendo que o que era? Lei de causa e efeito. O que a pessoa faz, se é certo ou errado, não interessa. As obras vão gerar consequências. Boas ou más, depende de como a pessoa agiu. E o Espiritismo vem esclarecendo tudo isso. E ele é um consolador, porque ele demonstra que aqueles que fugiram pela porta enganosa do suicídio não estão condenados. Como muitas pessoas pensam, tem gente que não ora ou não reza por aqueles que se suicidaram porque acham que estão condenados, não tem mais salvação. E o Espiritismo nos conclama a orar por todos que sofrem. E lembrar daqueles infelizes que partiram equivocadamente por esse método, e são muitos, aproxima-se de 1 milhão por ano. Tem um site que aborda essas questões, que é eu digo World Matters, não sei como é que é a pronúncia dele no inglês, mas as estatísticas são assustadoras. As pessoas que conseguem levar a tentativa de suicídio ao final, ou seja, se suicidam de fato, são mais de 2 por minuto. Imagine. E pessoas que não têm educação, não têm instrução, não sabem as consequências do seu ato. E as pessoas não oram, acham que estão perdidas, a maioria pelo menos. Há pouco tempo nem era permitido que fossem enterradas nos cemitérios cristãos, os parentes que se virassem. E o Espiritismo vem dizer que não. Eles têm uma cota de sofrimento, sim, decorrente da agressão do corpo físico, que redunda numa agressão do corpo perispiritual. Mas tudo isso tem um tempo em que a pessoa, mudando o seu padrão vibracional, a sua vontade de agir diferente, e desgastando aquela energia
vital que ainda tinha, ela vai ser socorrida. Não é que ela possa ser socorrida, ela vai, um dia vai ser socorrida. Aquela obra do André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, ele foi socorrido 8 anos depois. Ele era taxado lá de suicida, ele não entendia por quê, porque existem 2 tipos de suicídio. Existe o suicídio voluntário, que a pessoa tira a própria vida porque quer, e o involuntário, que a pessoa tira sem saber que está tirando, pelos hábitos equivocados, comer de forma errada, como ele comia demais, beber demais, levar uma vida desregrada, tudo isso abrevia a vida. Mas chegou um momento em que ele foi socorrido. E como que ele foi socorrido? 2 pessoas oravam por ele. A mãe dele, que já era um espírito desencarnado e bastante evoluído, tanto que ele demorou para vê-la, mesmo depois estando na colônia Nosso Lar, e uma senhora que fora atendida por ele quando ele era médico encarnado, por intervenção da sua secretária. Nem era vontade dele, mas ele se sentiu constrangido porque, na frente de todos, ela convidou a senhora para entrar e ser atendida. Ela imaginou que ele fosse um homem bom, orava por ele. 2 espíritos, uma mulher e a mãe dele, orando por ele. Agora imagine se muitos orarem, porque no plano espiritual as coisas não acontecem por magia. As pessoas acham que tudo é automático. Ainda ontem, no Evangelho do Lar, aqui em casa, a gente faz todos os dias, acho que foi ontem ou hoje, não me lembro bem, mas acho que foi ontem sim. Nós falávamos como é que isso acontece, como é que são as organizações aqui na Terra, como é que funcionam. Todo lugar tem alguém que é responsável. Nós temos o presidente que governa o Brasil todo, tem os governadores que governam os estados, os prefeitos da cidade, tem os líderes comunitários nos bairros bem organizados, e tem também os setores de educação que tem líderes, tem o setor de segurança e de defesa e por aí vai. E no plano espiritual como é que é? Isso é muito mais adiantado, mas não é milagre, não é automático. Naquele livro chamado Missionários da Luz há um relato como é que um espírito que cometeu suicídio em via pública simulando um assalto foi socorrido por oração da esposa que ficou. Então é importante que nós oremos por eles, e daí os espíritos que ouvem as nossas preces as reportam a Deus, ou eles mesmos vão procurar um meio, vão procurar alguém responsável para localizar aquele espírito e socorrê-lo. E isso o Espiritismo traz para nós, nesse sentido ele consola, não estão perdidos. Por mais que a pessoa morra equivocada, ela vai ter uma nova oportunidade, e mesmo aqueles que vão ser separados da Terra agora, momentaneamente, nessa fase de transição, por mais empedernidos que sejam, não estão perdidos. O próprio Jesus disse: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Se ele disse isso, quem é que pode contestar? Só que ele não disse quanto tempo vai levar para resgatar certas ovelhas. É preciso que elas se esforcem também por serem resgatadas. E essa parábola que nós acabamos de estudar, que é do trigo e do joio, nos traz uma ideia de como isso vai acontecer. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o Espiritismo veio, de fato, nos esclarecer e é, de fato, o Consolador. E ele não coloca a luz debaixo do alqueire. Muito bem, então. Dona Antoninha, queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora compreende o que significa as estrelas que estão no céu? O que elas são? O que elas representam? Você está ouvindo, Dona Antoninha? Está sem som aí, eu acho que o equipamento. Bom, então como não tivemos retorno, estamos... Agora estou ouvindo. Posso estar errada, mas para mim, nós morados eternos, espírito de luz. Deus é Jesus. Será? Não é fácil.
Bom, como tá difícil de nós receber ali a Pra opinião. mim, Sim, pode falar. quando, como diz, quando Deus fez o céu e a terra e tudo que existe, as estrelas, a lua, o sol, tudo são planetas de muita luz. É Deus presente se manifestando, iluminando, como diz, tudo que está na terra, né? Nós mesmos. Dona Antoninha, a ciência ela vem nos revelar, a ciência vem nos revelar que nós temos durante o dia Por o sol exemplo, assim, presente, quando né? Deus fez o céu e a terra, tudo que existe, que Deus fez, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, tudo foi criado por Deus, né? Então, para mim, me representa que seja os planetas de luz. A casa do Pai tem muito. Então tá bom, pessoal, nós estamos chegando no nosso horário. No próximo sábado nós vamos conversar sobre esse assunto. Nós vamos comentar sobre isso. Gostaria então de convidar a Celoni para fazer a prece de encerramento e gostaria de agradecer a presença de todos nesse estudo que realizamos hoje. Então, convido a todos para pensarmos em Deus, em Jesus, elevarmos nosso pensamento aos mentores amigos, os espíritos de luz que trabalham nesse momento de estudo aprofundado da doutrina espírita, em agradecimento a esse momento de paz, de reflexões, de luz dos ensinamentos da doutrina, pedindo para que essas bênçãos que recebemos nesse momento possam chegar a todos os nossos colegas que por algum motivo hoje não puderam participar, a todos nós que participamos, a todos os nossos familiares, nos nossos lares, sejam abençoados, iluminados pelos benfeitores amigos, principalmente aqueles necessitados, doentes, nos hospitais, nas UTIs, nos seus leitos, nos seus lares, nas ruas, em todos os lugares. Pedimos pelos cientistas, pelos estudiosos da saúde, pelos trabalhadores da saúde, de todos os setores, nos hospitais, em todos os lugares, que possam ser abençoados, os trabalhadores da coletividade, nos presídios, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, que possam também ser abençoados, tanto quanto esses que lá se encontram, em albergados, asilados, as crianças amparadas nesses lugares. Muito obrigado, Senhor, por este momento de luz e reflexão, e com muita gratidão, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o estudo na tarde de hoje. Muito obrigado a todos, pessoal. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau para todos. Até, pessoal.